A nossa equipe de reportagem conseguiu conversar com o pai do Wenderson, o suspeito de matar a vendedora. Olha só o que ele disse. Eu pude fazer, eu fiz, criei ele até grandão, ele trabalha em sinal, ganha muita gorjeta no sinal, todo mundo conhece ele, mas tem altos e baixos, todo mundo tem altos e baixos. Desde muito cedo, esse rapaz tinha problemas com drogas. Segundo pessoas próximas da família, ele tinha explosões de humor, ficava bastante agressivo e essa é uma realidade que muitos pais e mães de dependentes químicos precisam enfrentar. Você, meu amigo, minha amiga, tem alguém aí na sua família, conhecido, que passa por uma situação difícil como essa? Fala aqui no Zap no 99942-2478. A gente agora vai ouvir um vizinho, não é, do Wenderson, que disse que ele era uma criança agitada, que causava problemas para a família e no bairro onde cresceu. Segundo ele, o rapaz tinha problemas com drogas e tomava remédio controlado. Acompanhe. A gente ficou chocado. Não tem como dizer por que ele fez isso. Mas foi o quê? Alguma substância que deve ter envolvido ele a ter feito uma tragédia dessa, né? Não só com a menina, como com ele também. Ele sempre foi alterado. Nunca bateu, nunca agrediu o pai, mas verbalmente ele sempre... Não, porque ele queria ser dono dele mesmo. Aí quando o pai ia dar um conselho, o pai acabava tomando conversa demais no ouvido. Isso aí a gente não deseja pra ninguém, né? Ele toma remédio? Ele toma remédio, ele tem que tomar remédio dele. Porque ele tem problema desde criança. O senhor viu ele crescer, né? Ele foi uma criança dentro do esperado? Ou era uma criança que era mais na dele, calminho? Ou era uma criança normal? Não, ele não era calmo, não. Era uma criança agitada que fazia bagunça, queria pocar a porta dos outros, dava barulho. Aí a gente até se afastava dele. Depois que cresceu, ficou um homão, né? Ele tá na batalha, agora deu isso daí. Nós vamos debater a partir de agora aqui no estúdio uma realidade que muitas famílias vivem. Por isso eu pedi a sua participação no Fala no Zap, porque tenho certeza que você conhece alguém que passa por uma situação dessa. Como fica a família de dependentes de drogas? Aqui no estúdio eu recebo a psicóloga Luana Marocchio e o Valfredo Silva, que tem uma história de luta com o filho dele, não é isso, Valfredo? E obrigado pela gentileza e generosidade de compartilhar a sua história conosco. Com certeza, muitos telespectadores vão se identificar de alguma forma. Eu queria que o senhor contasse a relação que o senhor tem com o seu filho e a relação que ele tem com as drogas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a toda a equipe. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma luta bastante difícil, né? Porque os pais sofrem junto, né? Todo pai e mãe que tem filho nessa situação, a gente sofre junto, porque a gente quer, de qualquer forma, ajudar. E, muitas das vezes, eles não aceitam a ajuda que a gente oferece, né? Às vezes, a gente vai também instruir, aconselhar, e, às vezes, eles têm a mente, né, focada em conselhos de pessoas erradas. Acompanha pessoas erradas e, por mais que a gente tente ajudar, a gente não consegue. O que o senhor pode falar sobre o seu filho? Hoje ele tem 20 anos e é usuário? Então, eu tenho um filho, né? Hoje ele tem 20 anos, é usuário. Eu creio que praticamente todos, né, os tipos, é bastante difícil, porque, sendo um pai, né, é bem complicado, às vezes, a gente até argumentar e falar sobre esse tipo de coisa. Porque eu amo todos os meus filhos, mas esse é o que eu tenho mais apego. Parece que o filho que você se apega mais é o que mais, às vezes, te faz sofrer. Amo todos, às vezes os outros até pensam assim, meu pai deve amar mais o fulano do que eu. Mas não é assim, o pai não ama um filho mais do que o outro. Só que tem algum que a gente entende que ele precisa mais
do acompanhamento, do conselho e do apoio da gente. Então, é uma luta muito grande para o pai e para a mãe que tem um filho nessa situação. Ele começou a usar drogas com que idade? Então, os pais, às vezes, os últimos a saber, né? E um dia uma amiga minha chegou para mim e falou, olha, seu filho já é um viciado. Eu revoltei e fiquei chateado com ela, entendeu? Fiquei chateado. Primeiro você não acredita, porque né? eu não Você acreditei. Não quer acreditar eu não nisso. acreditei e fiquei chateado com ela por causa disso. Falei, não, meu filho, eu creio que está fora de cogitação. Ela, Valfredo, você precisa entender isso. E eu não aceitava, né? Até um dia eu chegar em casa e eu mesmo achar evidências que confirmavam o que ela estava falando. E foi muito difícil porque eu amo muito ele. Então, para o pai e a mãe que ama, a gente sofre demais, entendeu, com essa situação. E temos participações já aqui, Valfredo, no Fala no Zap, de telespectadores que afirmam que conhecem pessoas que já usaram drogas. Olha só, tem uma telespectadora que disse que o primo dela era usuário de drogas até que mataram ele. Mais uma participação. Boa tarde, Lucas. Eu tenho um primo que é usuário, roubava dentro de casa. Tenho meu irmão que fica roubando fios para vender. Eu não converso, me afastei dessas pessoas, mesmo sendo tão próximas a mim, porque não quero ficar próximo, né? Porque afasta mesmo. A família toda tentou internar ele, né? Tentou ajudar dessa forma, mas eles não quiseram ajuda. E aí, Luana, vem esse papel da família nessa situação. Às vezes, será que eu obrigo a internar esse meu familiar que está dependente? Será que eu preciso esperar deixar que ele caia na real na situação que está? Como proceder? Cair na real é muito difícil, né, Lucas? Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Por exemplo, o filho do Valfredo, né, começou a usar drogas com 13 anos. Então, quanto mais jovem você começa, né, a uso de drogas, a chance de você se tornar um dependente químico, né, estabelecer um vício é muito maior. Primeiro porque o cérebro está em formação, a gente sabe, né, na região cerebral a gente tem o córtex pré-frontal, ele é responsável pela nossa tomada de decisões, pela nossa impulsividade. O adolescente ele já não tem isso. Isso é formado até os 25 anos. Então, imagina, quanto você já é impulsivo sendo adolescente, se você começa com o uso abusivo de drogas, mais impulsivo ainda vai ser o seu comportamento. Quando você está, né, dentro da tua casa, é exaustivo você lidar com o usuário de drogas. Você vai tomar algumas medidas, ele não vai, provavelmente, com as próprias pernas. São raros os casos. Tem a medida da internação compulsória, né? Quando a família está em risco e o parente, né, o filho, enfim, neto, vai e volta, você se sente em risco, você também pode contar com a ajuda das autoridades. Nenhuma família quer isso, né? Mas você também não pode colocar em risco todo o restante da sua família por causa de um parente somente. Então, assim, cada caso é um caso. É difícil dizer assim, interna compulsoriamente, né, o seu filho, o seu parente. Mas você, primeiro, tem que olhar a realidade da sua casa. Como é que tá, né? Seu filho, o seu parente, ele tá roubando as coisas dentro de casa, né? Você tá se sentindo inseguro? Você tá sentindo risco da tua vida? Então, analisar esses casos para realmente tomar uma medida que vai ajudar a família toda, não só a pessoa que é dependente. A gente tem que entender que a gente está falando de um transtorno mental, né, por uso de substâncias. A pessoa está adoecida. Olha, temos também mais participações aqui no Fala no Zap. Boa tarde, Lucas. Eu tenho uma irmã que está passando por uma situação desse nível que vocês estão conversando. E aí ele conta aqui que quando, nos momentos que ela está sob o efeito de drogas, ela xinga, agride os próprios parentes, né? É um comportamento que é comum, infelizmente, de quem utiliza essas drogas, principalmente as pesadas. Boa tarde, Lucas. Meu esposo é usuário de cocaína, é muito difícil conviver. Mais uma participação. Lucas, eu sofro com uma filha nessa situação. Inclusive, ela está internada em um hospital psiquiátrico nesse momento. Outra participação. Lucas, eu tenho um filho que desde os 14 anos é usuário de drogas, ele é muito nervoso, vendia as coisas em casa para poder manter o vício. E aí ela disse que pediu ajuda do pai dele, né, desse adolescente, para que o tirasse das drogas. Valfredo, seu filho teve momentos em que
ficou limpo, sem usar e acabava retornando ou não? Como que foi esse período da adolescência até a fase em que ele está hoje em relação ao uso de drogas? Então, eu creio que teve momentos sim, né, de estar limpo e ele ficou com a avó, né, nos primeiros anos de vida dele, até os 2 anos. Ele tem uma avó materna que ama muito ele, entendeu? E ela sempre fez e faz tudo que ela pode, não só por ele, mas por todos os netos dela. Isso eu tenho que reconhecer. Ela é uma super vó. E ele ama muito essa avó, só que entre amar, né, e reconhecer o esforço que às vezes um pai, uma mãe ou um avô faz, é difícil. Então, até os 2 anos de idade, a avó cuidou dele muito bem. 2 anos e meio eu apanhei, entendeu? Apanhei, coloquei numa creche, né, particular, cuidei até eu chegar a me casar. Casei e no começo tudo bem, mas na medida em que ele foi crescendo, né, se tornou assim bastante desobediente. Na minha frente era uma pessoa super tranquilo, mas quando eu não estava, né, a minha ex-esposa, ela dizia que ele a afrontava. Até que chegou um momento em que ela chegou para mim e disse que eu tinha que optar, ou ela ou ele. Aí foi muito difícil para mim, porque como que você escolhe entre uma esposa, né, e um filho? Falei, não tem como eu escolher. E foi aonde que ela optou, né, em a gente se separar, e eu fiquei com ele. Falei, vou ficar com o meu filho. E fiquei. Sempre procurei ser um pai amoroso, porque muitos filhos culpa, revolta, né, por causa da agressão, pais violentos, abusivos, mas eu não. Sempre fui de abraçar, beijar, dizer eu te amo, sempre fui. E sempre fiz, às vezes, por ele, coisa que eu nem fiz para os outros. Então, que eu sempre procurei assim, agradar, né, nos aniversários. Então, fiz por ele coisa que não fiz para os outros. Então, eu sinto que, às vezes, os outros filhos até sentem isso. Poxa, parece que meu pai ama mais o fulano do que eu. Mas não é, entendeu? Porque eu via a necessidade que ele tem, tanto psicológica como emocional, nessa área. Minha gente, 1 hora antes do crime, o Wenderson entrou em outra loja da Glória. Você vai acompanhar essas imagens. É um novo circuito que mostra que o Wenderson estava com a mesma bermuda, veja só, e uma outra blusa. Ele pergunta algo às vendedoras e uma delas sai assustada, se encaminhando para a porta da loja. Na sequência, o Wenderson sai do estabelecimento. E depois, 1 hora após esse registro, ele então entra na loja, onde encontra a Carla Gobi e acaba cometendo esse assassinato. E um homem, Luana, acima de qualquer suspeita, porque ele estava bem vestido, assim, estava sem camisa, mas ele estava conversando, chega a sorrir no vídeo para a vendedora. As pessoas da região conheciam, né? Falavam, olha, ele passou por uma situação de usar drogas, ele confirmou isso numa entrevista ao Michel Bermudes em 2021, mas que havia buscado na religiosidade e no esporte uma forma de sair dessa vida. E aí, de repente, acontece isso. A questão das recaídas, eu queria que você comentasse, porque é mais comum a pessoa que está viciada pode se recair dependendo do gatilho. Como funciona isso? Com certeza, com certeza. Se na vida dele, né, como aquele vizinho falou, a droga já existe há muito tempo, ele já tomava medicação psiquiátrica, né? Aí a gente fica até na dúvida se a droga levou, né, o usuário a um transtorno mental ou vice-versa, ou ambos estavam sempre caminhando juntos na formação cerebral dele, né, na formação da personalidade dele. Agora, as recaídas são esperadas, inclusive, até dentro do tratamento de um usuário de drogas, tendo em vista que, pela droga, né, ter um sistema de recompensa muito rápido no cérebro, o paciente, quando ele entra em conflito com qualquer coisa, às vezes pequena na vida, né, tipo um não, ou de repente, mesmo que, sei lá, vamos supor que a atendente tivesse sido ríspida com ele, se ele está num dia, né, com o pavio curto, em abstinência, né, ele realmente pode ter um comportamento, é claro que a gente não espera, né, uma pessoa cometer um homicídio, mas pode ter, sim, um comportamento muito agressivo. Então, é natural, infelizmente, essas recaídas, né? A própria família que convive com usuários já sabe disso.
E, infelizmente, a gente precisa ficar atento quando você está tratando de um paciente, de um usuário, de um parente, porque é difícil para ele também, né? A gente tem que entender que é um vício. E todo o excesso, ele tampa, ele tampona, né, uma falta, né, um sofrimento. Então, a droga, ele vem mesmo como essa tampa de uma panela de pressão, né? Se o paciente ele não tem um tratamento adequado para aprender a lidar com as frustrações da vida dele, com as faltas da vida dele, com o sofrimento humano que todos nós temos, né? Mas alguns têm mais. O Valfredo, se mostrando amoroso e presente, provavelmente se eu perguntar para ele o que você acha que seu filho teve para começar a usar droga, provavelmente ele não vai saber me responder. Talvez nem o filho dele de 20 anos saiba que sofrimento é esse. Agora, ninguém usa droga só pelo oba-oba, né? Porque a própria vida, se bem vivida, ela já traz essas recompensas gostosas de você se sentir feliz, contente. Valfredo, como é o seu relacionamento hoje com seu filho? Ele continua usando drogas? No presente momento ele continua, né? Eu fiquei muito feliz algumas vezes que ele conseguiu, né, conseguir trabalho para ele, ficou comigo algumas vezes e eu gosto muito da presença dele. É um pouco difícil de explicar isso. Eu gosto muito da presença dele, da companhia dele. Eu sinto muita falta dele. Então, como no presente momento, né, eu estou morando sozinho, veio algum tempo atrás morar comigo. Então, consegui trabalho para ele, fiquei muito feliz, né, dele estar trabalhando. Eu pensei, agora vai. Aí, no primeiro trabalho, né, trabalhou um tempo, depois extraviou, não deu certo. Tentei um outro trabalho também para ele. Falei, agora vai aprender uma profissão, vai firmar. Aí, quando tudo parecia assim, tá indo bem, alguma coisa é igual, né, a colega que falou, de repente acontece alguma coisa assim inexplicável, que aquilo toma posse da mente e a gente começa a perceber atitudes estranhas. Né? Eu percebia ele saindo, fez amizade, né, com alguém, indo para lugares diferentes. E quando eu pensei que não, já estava tudo perdido de novo. Aí eu falei, e é difícil, porque se eles próprios não tomar uma decisão de querer, por mais que o pai, a mãe, a avó queira, eles precisam querer e aceitar. Por exemplo, eu sendo pastor, eu tenho amigos meus pastores que têm casa de recuperação. Se ele chegar e falar, pai, eu quero, aí ele tem tudo para poder se libertar, para poder vencer, mas ele tem que querer. Porque não tem como eu tomar uma decisão por você. Você tem que tomar essa decisão para eu te apoiar. Amor, carinho, atenção, isso ele tem e sempre vai ter da minha parte, independente da opção dele, entendeu? Mas ele tem que querer. Tem muitos comentários aqui no Fala no Zap de pessoas se solidarizando com você, viu, Valfredo? Parabenizando a sua atitude como pai, de não renegar o filho que está ao lado dele o tempo todo. Mas, resumindo algumas participações, Luana, para nós encerrarmos o nosso bate-papo, as pessoas aqui dizendo que conhecem pessoas na família ou até de relacionamento que usam drogas e muitos não sabem como se portar. Será que eu me afasto dessa pessoa? Será que eu tento conversar ou convencê-lo de ir para uma clínica? Como que a família deve se portar se tiver algum parente que é usuário de drogas? Nossa, uma pergunta generalizada, porque depende da idade, depende se você é mãe, se você é companheira, se você é irmã. Eu vou falar de uma forma assim, bem generalizada, tá? De uma forma bem generalizada, você, primeiro, pode procurar tratamento psiquiátrico, né, para esse paciente, para ele começar uma psicoterapia, dependendo do uso e da droga que ele faz, é possível que ele consiga, com esse tratamento, sem uma internação clínica? É possível. Agora, dependendo da idade, né, da quantidade de droga que ele faz uso ao longo da semana, dos dias, de qual é essa droga, claro que uma internação psiquiátrica vai ser muito mais eficaz nesse caso, né? Assim como o Valfredo falou dessas questões, dessas comunidades religiosas, né? E isso ajuda muitos usuários. E outra coisa, a gente tem que compreender também, Lucas, que não dá para ter uma vida normal, no mesmo ambiente, com as mesmas amizades, com as mesmas pessoas, se você faz uso de drogas, né? O ambiente, ele influencia muito o seu comportamento. Então, se você continuar andando com as mesmas pessoas, não tiver um propósito de vida, né, uma ajuda de fato em todas as suas áreas, é muito difícil de você sair desse contexto, porque tem gente que fala bem assim, meu marido ele faz uso de cocaína, mas é sociável, é só no final de semana, mas se ele continuar andando com a mesma galera, fizer os mesmos comportamentos, não adianta, ele não vai conseguir se desfazer do vício, infelizmente.
É difícil, é um assunto difícil que atinge muitas famílias. Valfredo, muito obrigado, viu, pela sua participação, por abrir o seu coração para a gente. Com certeza, o senhor chegou ao coração de muitas famílias aqui, viu? Obrigado pela sua participação. Continuar demonstrando amor, porque o amor é a base de tudo. Não desistir jamais. Obrigado, Luana Maroc, pela participação. Obrigada a você, Lucas.